Fala pessoal, eu fiz um vídeo há um tempinho atrás sobre ser frio tem benefício e me pediram para falar um pouquinho mais sobre esse vídeo. Foi um vídeo que teve aí comentários, que atraiu algumas pessoas e em função disso, né, resolvi fazer mais um vídeo aqui falando desse tema, né? Sempre deixando claro, né? A frieza não é no sentido de que você vai ver uma pessoa aí morrendo de fome na rua e você não vai dar bola para aquilo, né? Você vai simplesmente passar reto e ponto final, não. Não é essa frieza, né, gente? A frieza é no sentido de você ter menos preocupações, tá? Com gente aí que só veio para essa vida para atrapalhar, né, gente? Tem gente que infelizmente não veio para cá com uma missão, com um objetivo, né, com um propósito, tentando criar legado. A pessoa vem para brigar, vem para sair no soco, né? E aí você precisa ter ferramentas para lidar com isso aí. Às vezes você vai precisar brigar, às vezes você tem que brigar. Às vezes você vai ter que sair no soco. Infelizmente, às vezes você vai ter que sair no soco. Tem vezes, né, que situações elas acabam exigindo isso, né? Mas quando você pode evitar certas coisas, você se beneficia quando você opta por ter uma postura mais fria, né, gente? E para você entender bem isso, você precisa entender o que é o porco-espinho, né, gente? Poxa, mas nós estamos falando aqui de relacionamento, nós estamos falando de pessoas e aparece um cara dizendo que eu tenho que saber o que é o porco-espinho. De repente ele vai me contar uma história. Não sei, eu acho que esse cara aí é meio estranho. Então, gente, se você acha que é estranho, tem outros canais, né, gente? Outros canais aí que talvez possam suprir aí as suas necessidades. Você não é obrigado a ficar aqui. Agora, aqueles que ficam, eles precisam entender que o porco-espinho, ele nunca pode ficar próximo de outros porcos-espinhos e ele nunca pode ficar muito distante. Por quê? Porque o porco-espinho, ele fica num lugar ali gelado, né, gente? E aí, se ele for muito caloroso, ele vai se aproximar. Ele vai querer ter contato com outros porcos-espinhos, né? Só que quando ele se aproxima muito desses porcos-espinhos, tanto ele como os porcos-espinhos saem feridos, né? Então o porco-espinho, ele não pode ter aquele espírito latino, né? Que o latino é assim. O latino é um povo caloroso, é um povo que tende a ter atitudes mais acolhedoras, né? E aí vem o europeu, né? O europeu já é mais contido nas suas atitudes, né? Só que se o porco-espinho ele se afasta demais dos porcos-espinhos, ele morre de frio, né, gente? Então não pode haver uma grande frieza, né? Porque o porco-espinho pode se desligar dessa vida, né?
Então ele precisaria encontrar uma justa medida onde ele não se aproxime muito e ele não se distancie tanto para que ele possa permanecer vivendo, né? Então a frieza, ela precisa ter essa justa medida, ela precisa ter esse controle, porque ela te ajuda a ponderar mais sobre as coisas, né? Você não precisa ponderar muito sobre as coisas, porque daí você se torna um europeu, né? Você se torna distante e você vai congelar. Mas ponderar um pouco sobre as coisas te permite alcançar um grau de equilíbrio maior, te possibilita ter uma vida mais aproximada do que é a sabedoria. A sabedoria, ela foi extremamente dilacerada. Ela não é uma moeda valorosa nos tempos de hoje e nem antigamente. A sabedoria sempre foi algo assim marginalizado. Por quê, gente? Porque um povo sábio, ele sabe o que quer. Ele sabe para onde ir, ele sabe o que cobrar, ele sabe o que deve receber, ele sabe o tipo de local que ele deve morar, ele sabe o tipo de transporte que ele deve usar. Então é muito mais fácil governar pessoas que não são sábias. Se eu governo pessoas que não são sábias, essas pessoas, elas dificilmente vão questionar, né, a minha autoridade. Eu sou lá um governo e aí eu faço coisas ali, né, para que as pessoas não se desenvolvam, para que as pessoas não acessem a verdade. Então, é muito melhor eu causar uma correria nas pessoas, eu fazer as pessoas aí saírem correndo feito loucas, né? Atrás aí do seu sustento, para que elas nunca possam se questionar, né? Olha, mas as coisas deveriam ser assim. O povo deveria ser mais sábio, o povo deveria buscar aí alternativas. E aí você acaba entrando no mito de Sísifo, né? O que é o mito de Sísifo? É você, na nossa realidade, você engole o café como dá. Você come um pão ali, o pão às vezes não está muito novinho. E você joga o café para dentro, café com leite, ou só leite, agora que o café tá com um preço absurdo. E aí você pega uma condução, você é esmagado feito um animal, porque todo mundo pega ônibus no mesmo horário. Aí você chega no trabalho com outras pessoas que foram esmagadas e que tomaram o café correndo. E aí às vezes você não consegue fazer o trabalho da maneira como você gostaria, que essa é a pior parte, né? Que você vai bem intencionado, às vezes você quer fazer a coisa 110% e aí você faz 95% e você fica aí com um número na sua mente, né? Que faltou aí a porcentagem que você desejava, né? Você esperava fazer a coisa 110% e você fez 95%. Então você ficou 15% abaixo. Aí você às vezes almoça ou às vezes você toma um café na empresa. Aí até que você consegue tomar o café e almoçar na empresa calmamente. E você trabalha mais um pouco, tal.
E aí você volta esmagado, você pega a condução cheia. E aí você às vezes chega sem disposição e no outro dia você vai ter que fazer tudo de novo, né?